Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 14. Bons estudos! Olá, Ananias. Ô, seu Manuel, tudo bem? Eu trouxe aqui uma encomenda de umas peças para você fazer. Opa, isso é muito bom. Quanto mais trabalho, melhor. Deixa eu ver o projeto aqui. Muito bem. Mas esse projeto aqui pede um tipo de soldagem que eu não tenho aqui na minha oficina, não. Eu vou ter que mandar fazer fora. Ah, é? E que soldagem é essa que precisa aí? É a soldagem a arco elétrico pelo processo eletrodo revestido. Aqui na oficina eu só tenho a oxiacetilênica. Lembra do tipo de soldagem que nós vimos na última teleaula? Pois é, como você já deve ter percebido, hoje nós vamos estudar um outro tipo de soldagem, diferente da soldagem a gás. A teleaula de hoje vai tratar da soldagem a arco elétrico pelo processo eletrodo revestido. Hoje nós vamos aprender o que é soldagem pelo processo eletrodo revestido, como ela funciona, quais os equipamentos necessários para esse tipo de soldagem, quais as aplicações e quais os cuidados que você deve tomar ao unir peças usando esse processo de soldagem. E como é essa soldagem, Ananias? Seu Manuel, esse é um dos processos de soldagem mais importantes e também é um dos processos mais usados na indústria. Ah, é? Eu não sabia disso, não. Puxa vida. Pronto, Silva. Tô na minha hora de almoço. Podemos continuar com as aulas do método de soldagem. Legal. Afinal, eu quero virar um soldador. Tudo bem. Rapaz, essa aqui é a soldagem a arco elétrico pelo processo de eletrodo revestido. Esse é um dos mais importantes métodos de soldagem, porque é muito usado nos variados tipos de indústria metal-mecânica e metalúrgica. Arco elétrico? Mas afinal de contas, o que é esse tal de arco elétrico? Bom, para entender o que é o arco elétrico, nós vamos ter que estudar uma outra coisa, a corrente elétrica. Você sabe que toda a matéria do universo é formada por átomos, e que esses átomos têm elétrons, que são partículas negativas que giram ao redor de um núcleo. Pois bem, a corrente elétrica se forma quando temos um movimento ordenado desses elétrons. Esse movimento pode se dar sempre no mesmo sentido. E aí, a gente tem a corrente contínua. Ou ele pode acontecer ora num sentido, ora no outro. Aí aparece a corrente alternada, que é o tipo de corrente que a gente recebe em casa através das linhas de transmissão de energia elétrica. Bom, já vi então que a corrente elétrica é fundamental neste processo de soldagem, né? É mesmo. Na soldagem a arco elétrico, o eletrodo, que é esta haste aqui, é aproximada do metal de base assim. É bom lembrar que nessa soldagem o eletrodo corresponde ao polo positivo e o metal de base corresponde ao polo negativo. Um rápido contato entre a alma do eletrodo e a peça a ser soldada é suficiente para fazer o que nós chamamos de abertura do arco elétrico. Interessante, não é? Bom, mas agora vai ficar mais interessante ainda, porque nós vamos ver como é que o arco elétrico se forma. Este esquema representa a soldagem a arco elétrico. Aqui nós temos o eletrodo com carga positiva. Aqui embaixo está o metal de base com carga negativa. Quando aproximamos um do outro, os elétrons livres acelerados se chocam com átomos e moléculas. Esse choque e a alta temperatura dessa região ionizam o gás existente na coluna do arco, deixando-o eletricamente carregado neste espaço aqui. Aí pronto, está aberto o arco elétrico, que gera calor suficiente para fundir o metal de base e o eletrodo, criando a poça de fusão. Mas para que tudo isso aconteça, seu Manuel, você tem que ter o equipamento certo, que seja capaz de fornecer a tensão e a polaridade adequadas para cada tipo de trabalho que você for fazer. Como, por exemplo, o transformador retificador e o gerador.
Esses aparelhos se encarregam de transformar a energia da rede de distribuição elétrica. Normalmente, a energia que chega às nossas casas tem grande tensão e baixa intensidade de corrente. Para a soldagem, a gente precisa justamente do contrário. E é isso que esses aparelhos fazem. Eles diminuem a tensão e aumentam a intensidade de corrente que chega pela rede de distribuição. Puxa, Ananias, você entende mesmo disso, hein? Eu não trabalho diretamente com esse tipo de soldagem, mas a gente que é do ramo, né, precisa estar sempre bem informado. Olha aqui, seu Manuel. Normalmente a gente trabalha com corrente contínua, mas o tipo de corrente e a polaridade dependem do tipo de revestimento do eletrodo utilizado. Com a corrente contínua, a gente pode variar a polaridade, ou seja, nós podemos usar a polaridade direta, que é aquela em que a peça a ser soldada é o polo positivo e o eletrodo é o polo negativo, como a gente acabou de ver no esquema. Esse tipo de polaridade fornece mais calor à peça, permitindo a solda com maior penetração. Essa é uma soldagem com polaridade inversa. As principais diferenças entre as polaridades direta e inversa são as seguintes. Aqui, o metal de base é o polo negativo e o eletrodo é o polo positivo. Essa polaridade fornece mais calor ao eletrodo do que ao metal de base e serve para fazer cordões com menor penetração. Como você viu, o processo de soldagem por eletrodo revestido é muito interessante. E este é um dos lugares onde ela é usada. O que você ainda não viu é que existem vários tipos de soldagem. Seu Jorge, por favor. O seu Jorge é encarregado da parte de soldagem desta linha de produção e vai nos dizer quais são os principais tipos de soldagem que usam arco elétrico. Bem, nós temos a soldagem a arco pelos processos eletrodo revestido TIG, MIG-MAC, arco submerso, plasma e outros. Obrigado, seu Jorge. Existem vários tipos de soldagem que usam arco elétrico. Só que na teleaula de hoje nós vamos estudar especificamente a soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido. Os outros tipos você vai aprender em outras teleaulas que vão vir por aí. Então nós vamos começar falando da proteção da poça de fusão. O que será a proteção da poça de fusão? E no processo de soldagem a arco elétrico com o eletrodo revestido, a proteção é dada pelo revestimento do eletrodo. Espera um pouquinho, eu não entendi. Não, mas é fácil. Basta estudar as características dos eletrodos revestidos. Você quer ver? Olha aqui. Esse daqui é o nosso eletrodo revestido. Pois muito bem. Se você observar bem aqui, olha, ele tem duas partes distintas. Uma aqui no centro e outra por fora. Essa parte central do eletrodo recebe o nome de alma e a parte de fora recebe o nome de revestimento. A alma pode ou não ser da mesma natureza que o metal de base. Isso porque muitas vezes o revestimento tem elementos que complementam quimicamente a alma. Normalmente o revestimento é formado por elementos de liga, desoxidantes, estabilizadores de arco, formadores de escória, materiais fundentes e materiais que formam a atmosfera protetora. Nem precisa dizer, Silva, já sei. Tanto a composição da alma como a do revestimento podem variar de acordo com os materiais a serem soldados. Olha aqui um desses eletrodos. Além da proteção contra a contaminação com elementos da atmosfera, o revestimento tem outras funções, como reduzir a velocidade de solidificação do metal fundido através da escória, facilitar a abertura do arco e estabilizá-lo, facilitar a soldagem em diversas posições e etc. Mas você tem que escolher o eletrodo certo para o tipo de trabalho que você vai executar. E como saber qual é o eletrodo certo? Mas isso é fácil, porque eles já vêm classificados através de um conjunto de algarismos e letras. O primeiro E é de eletrodo. Os dois primeiros algarismos indicam o limite mínimo de resistência à tração que o metal de solda permite. Esses dois primeiros algarismos devem ser multiplicados por 1000. Essa resistência deve ser expressa em PSI, que é a sigla para a unidade de medida de pressão, equivalente a 1 libra-força por polegada quadrada. Esse terceiro dígito aqui pode ir de 1 a 4 e indica as posições de soldagem nas quais o eletrodo pode ser usado. Este quarto dígito pode ir de 0 a 8
Ele indica, basicamente, o tipo de revestimento e tipo de corrente e polaridade que podem ser usadas com o eletrodo. No seu livro de estudos, você encontra todas as possibilidades a que esses dígitos se referem. Mas vamos dar uma olhada num exemplo só para você pegar a mecânica da coisa. Vamos imaginar um eletrodo com esses algarismos e letras. E, 60, 13. O E indica eletrodo. Esse 60 indica que o limite mínimo de resistência à tração é 60.000 PSI. O 1 indica que este eletrodo pode ser usado em todas as posições de soldagem. E, finalmente, o 3 mostra que esse eletrodo pode ser usado com corrente contínua de polaridade direta ou inversa e com corrente alternada. E é um eletrodo do tipo rutílico. Bem, se você ainda tiver alguma dúvida, consulte o seu livro. Se não tiver, consulte assim mesmo. Ele contém informações muito importantes para você aprofundar o seu conhecimento. Bem, já vimos muita coisa sobre eletrodos hoje, não é, seu Manuel? É. Mas uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que a conservação desses eletrodos é fundamental para um bom desempenho. Alguns eletrodos são muito sensíveis à umidade. Eles devem ser guardados em estufas especiais, de acordo com as recomendações do fabricante. Assim, você garante um desempenho sempre bom dos eletrodos revestidos. Agora vamos ver como é que se põe a mão na massa? Primeiro é preciso se lembrar do equipamento de segurança. As luvas, avental, máscara protetora, touca, perneira, mangote e botas de segurança. São itens fabricados com materiais leves e isolantes que protegem a pele de queimaduras e os olhos da ação dos raios luminosos gerados no processo de soldagem. Agora é a vez do equipamento de soldagem. A fonte de energia, que como você já sabe, pode ser um gerador ou um transformador retificador, ou ainda um transformador. O porta-eletrodo, que prende o eletrodo e o energiza, o grampo de retorno, que é preso à peça a ser soldada, ou a tampa condutora da mesa sobre a qual está a peça. Ele faz a função de polo positivo ou negativo, dependendo da polaridade em que se está trabalhando. Aí é só começar a soldar. Depois de feito o cordão, o soldador usa a picadeira, um tipo de martelo para retirar a escória. Por último, é a vez da escova de fios de aço, que serve para limpar o cordão de solda. Não perca a informação do seu livro e não perca a hora da revisão que está começando agora. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é soldagem a arco elétrico. Viu como a corrente elétrica é importante neste tipo de soldagem. Aprendeu também que existem vários tipos de soldagem a arco elétrico. Nós estudamos principalmente a que usa eletrodos revestidos. Você viu que a proteção é decisiva para a qualidade da solda. E, finalmente, viu que a qualidade de uma soldagem começa com a preparação do material que vai ser soldado. Bom, e você manda fazer um orçamento dessas peças mandando fazer fora? Bom, e muito obrigado por essa aula de soldagem. Agora já estou até entendendo um pouco desse negócio de arco elétrico. Tá, tchau. Obrigado. Tchau, seu Manuel. Tchau. Bom, e eu espero que você também tenha aprendido um pouco sobre soldagem a arco elétrico. Não se esqueça de aprofundar os seus conhecimentos no seu livro. Bons estudos e até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.